nós vamos analisar, em primeiro lugar, todos os dispositivos constitucionais sobre controle de constitucionalidade. Se eles cobrarem isso na prova, nós acertamos a questão diretamente. Agora, não é apenas a Constituição que eles acabam exigindo. Eles podem cobrar também uma legislação infraconstitucional sobre controle de constitucionalidade. Então, o que nós temos que estudar? Duas leis. A Lei 9868 de 99, que trata de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Lei 9868 de 99. E nós também temos que nos preocupar com a Lei 9882 de 99. Aquela que trata de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Essas duas leis são cobradas na prova. Só que veja, essas leis são de 99. Muita coisa já aconteceu nos últimos tempos. Então, um cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: hoje, antes de estudar essas duas leis, vocês devem se preocupar com a emenda constitucional 45. A emenda constitucional 45 fez várias alterações no texto constitucional que influenciaram essas duas leis. Então, qual é a estratégia de estudo para nós aqui? Em primeiro lugar, nós vamos estudar a emenda constitucional 45. Nós vamos diretamente ver as grandes alterações que eles gostam de cobrar em prova. E depois, nós vamos ler essas duas leis. Não são leis muito extensas. Fiquem tranquilos. Se não estiver batendo aquilo que está previsto na lei com a emenda constitucional 45, o que é que vale? Vale a emenda constitucional 45. Eu vou destacar essas alterações aqui para vocês, mas o importante é que vocês já fiquem atentos em relação a isso, tá bom? Primeiro a emenda constitucional 45, depois ler essas duas leis. Bem tranquilo, sem correria nem nada, tá bom? Bom, eles podem cobrar doutrina na prova? Até podem, mas ultimamente não tem sido exigido. Eu vou falar sempre que for interessante, mesmo que rapidamente, um pouquinho na parte de doutrina. Eles podem cobrar na prova de vocês jurisprudência? Perfeitamente possível. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, sempre que possível, pelo menos aquelas decisões mais famosas, eu vou relembrar aqui com vocês. Mas de maneira bem tranquila, sem esquentar muito a cabeça com isso. Tá bom? Para começar, controle de constitucionalidade, vale a pena nós partirmos de dois pressupostos. Isso, inclusive, já foi objeto de questionamento quando a prova era feita pela Universidade de Brasília. Então, vejam só. Para existir controle de constitucionalidade num país, dois pressupostos são necessários. Em primeiro lugar, rigidez constitucional. Você só pode falar que existe controle de constitucionalidade num país a partir do momento que você encontra uma Constituição rígida. O que significa uma Constituição rígida? Talvez a classificação mais cobrada em provas objetivas a respeito das constituições é uma classificação quanto à sua mutabilidade. O que é uma Constituição rígida? Ela pode ser modificada? Sim. Apesar do nome, Constituição rígida, ela é passível de alteração. Só que para isso, ela precisa de um processo muito mais rigoroso, muito mais complexo do que aquele que nós temos para elaboração de lei ordinária. A Constituição de 88 é uma Constituição rígida. Ela pode ser alterada, mas vocês já estudaram em direito constitucional aquele processo de emenda à Constituição. Artigo 60 da Constituição Federal. Vocês viram
que é um processo mais rigoroso do que aquele que nós temos para elaboração de lei ordinária. Certo até aqui? Bom, acontece o seguinte: a primeira condição, o primeiro pressuposto para existir controle de constitucionalidade é a ideia de rigidez constitucional. O segundo pressuposto, a segunda condição, é também aqui algo natural, que decorre da primeira ideia. Se você entende que a Constituição, para ser modificada, precisa de um processo muito mais rigoroso do que aquele que nós temos para elaboração de lei ordinária, significa que, se você imaginar o ordenamento jurídico, a pirâmide normativa, no ápice dessa pirâmide, nós iremos encontrar as normas constitucionais. Então, lembrem-se, as normas constitucionais acabam sendo mais importantes. Todas as leis, todos os atos normativos vão buscar como fundamento de validade, de maneira direta ou indireta, a Constituição. Quem apresenta muito bem isso é o professor Luiz Roberto Barroso. Ele fala a respeito desses dois pressupostos do controle de constitucionalidade. Então, o segundo pressuposto qual é? Supremacia das normas constitucionais. De maneira direta ou indireta, todas as leis, todos os atos normativos irão buscar como fundamento de validade o texto da Constituição. Então, quando perguntarem na prova quais são os dois pressupostos para existir controle de constitucionalidade, você responde para acertar a questão: rigidez constitucional e o princípio da supremacia das normas constitucionais. Então, nós sabemos que as leis, os atos normativos, irão buscar uma compatibilidade vertical com as normas constitucionais. Certo? E nós já podemos, a partir daí, estabelecer um conceito de controle de constitucionalidade. Acho pouco provável que eles cobrem na prova conceito de controle de constitucionalidade. Seria uma questão muito fácil. Mesmo assim, vale a pena mencionar para nós começarmos aqui o nosso raciocínio. Primeiro ponto. Controle de constitucionalidade significa, em primeiro lugar, verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição. Verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição. Porque o que nós encontramos até com uma certa frequência é uma chamada inconstitucionalidade por ação. A lei ou ato normativo ataca, viola os dispositivos constitucionais. Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que lembrar. Controle de constitucionalidade significa verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição. Só que também lembrem do seguinte: por influência do direito constitucional português, nós também admitimos atualmente a possibilidade de inconstitucionalidade por omissão. Lembram na faculdade, quando vocês estudaram ali, na parte de direito constitucional, primeira ou segunda aula de direito constitucional, que vocês trabalharam a aplicabilidade das normas constitucionais? Lembram disso? Aquela classificação famosa de José Afonso da Silva. Então, nós temos ali a aplicabilidade das normas constitucionais. Norma constitucional de eficácia plena. Aquelas que têm uma aplicabilidade direta, imediata, integral. Você não precisa de uma regulamentação posterior para que elas tenham uma eficácia social, para que elas sejam aplicadas. Então, o exemplo que nós temos é o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
legislativo, executivo e judiciário. Simples. Norma constitucional de eficácia plena. Pode ser executada e não precisa de regulamentação. Segunda espécie de norma constitucional de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida. É aquela que, num primeiro momento, tem uma aplicabilidade direta, imediata, integral. Só que surgindo lei posterior, o seu campo de atuação pode ser restringido. Então nós temos aqui normas constitucionais de eficácia contida. Por exemplo, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, aquele que diz que é livre o exercício das profissões na forma da lei. Então, num primeiro momento, é livre o exercício das profissões. Só que existindo uma profissão específica, surge uma lei posterior que acaba delimitando a sua atuação. Então, num primeiro momento havia uma liberdade maior, depois ocorre uma restrição. Por exemplo, antigamente não precisava de exame da ordem para exercer a advocacia. Agora não. Agora, para você exercer a advocacia, para você ter a carreira, a profissão como advogado, depende de prévia aprovação. Todo mundo entendeu? E, finalmente, e aqui que nos interessa mais de perto, normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas que têm uma aplicabilidade indireta, mediata. São aquelas que dependem de uma regulamentação posterior para serem colocadas em prática. A norma constitucional de eficácia limitada, ela tem uma eficácia jurídica. Ou seja, não pode surgir uma lei afrontando esse dispositivo constitucional. Agora, norma constitucional de eficácia limitada é aquela que demanda, é aquela que precisa de uma regulamentação posterior para ser aplicada. Então, um exemplo mais simples, né? Inclusive um exemplo que já foi cobrado no exame da ordem, já faz tempo, isso em 2008, quando nós falamos ali do direito de greve do servidor público civil. Tema mais atual do que esse não tem. O artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal diz: existe o direito de greve do servidor público civil. Só que esse direito de greve depende de uma regulamentação por lei específica. E o Supremo Tribunal Federal entende: esta é uma norma constitucional de eficácia limitada. Até nós sabemos que sindicatos de servidores públicos do Nordeste acabaram impetrando mandado de injunção coletivo para que o Supremo Tribunal Federal desse pelo menos o exercício desse direito para as pessoas. O Supremo Tribunal Federal concedeu o direito de greve, mas como não tem lei específica ainda, no que couber, você aplica a lei de greve do trabalhador comum. Todo mundo entendeu isso? Nestas normas constitucionais de eficácia limitada, se o legislador ficar de braços cruzados e não tomar providências para regulamentar, então, nesse caso, surge a inconstitucionalidade por omissão. Nós vamos conversar a respeito disso. Então, para nós terminarmos aqui o nosso conceito de controle de constitucionalidade, vocês podem colocar o seguinte: controle de constitucionalidade, como nós vimos, significa verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição. Mas também significa trazer a máxima eficácia aos dispositivos constitucionais, imaginando principalmente norma constitucional de eficácia limitada. Certo aqui? Bom, histórico sobre controle de constitucionalidade,
eles até podem cobrar em prova. Normalmente, o histórico recente. Nós aqui vamos nos preocupar com o histórico mais recente. Sempre que possível, eu volto um pouquinho para trabalhar uma análise da evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. Agora, o mais comum é você encontrar problemas a respeito do atual sistema de controle de constitucionalidade. Então, nós vamos fazer aqui uma revisão a respeito do panorama atual de controle de constitucionalidade na nossa Constituição de 88. Existem muitos pontos polêmicos aqui. Então, nós vamos analisar na Constituição de 88 como é o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Existem pontos polêmicos. Eu vou passar para vocês, pelo menos, o entendimento predominante. Não é necessariamente aquele entendimento que eu acredito, mas é um entendimento que acaba predominando. Normalmente, questão polêmica não se cobra numa prova objetiva, certo? Porque você não tem como justificar a resposta naquela bolinha que é para fazer o gabarito, né? Então, eu entendo que é a alternativa C, desde que você imagine, não dá para fazer isso. Tá? Então, o que acontece? Prova objetiva, normalmente, eles não colocam questão polêmica. Se eles colocarem, pelo menos respondam o entendimento que predomina. Se nós não concordarmos depois com o gabarito, daí a gente vai entrar com recurso. Mas, num primeiro momento, a gente responde aquilo que imaginamos pode agradar ao examinador. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro ponto já é polêmico. Nós vamos ver aqui várias classificações a respeito do controle de constitucionalidade. O primeiro ponto acaba já sendo polêmico. Qual o órgão que realiza controle de constitucionalidade no Brasil? Aqui é um tema complicado. Então vejam só. Nos Estados Unidos, e os Estados Unidos influenciaram o direito constitucional brasileiro, nos Estados Unidos nós vamos encontrar um controle judicial da constitucionalidade das leis. Controle realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Bacana? Controle judicial. Agora, nós temos outros países, como, por exemplo, na França, onde nós vamos encontrar um controle político. Controle político é aquele realizado por um órgão que não faz parte do Poder Judiciário, ou às vezes nem faz parte daquela tripartição que nós estamos acostumados dos poderes tradicionais. Então, por exemplo, na França, nós temos um Conselho Constitucional que analisa a constitucionalidade de leis e atos normativos. É um controle político. E ainda por cima, em outros países, como é o caso na Suíça, nós temos um controle misto. O que é um controle misto? Então vejam, a Suíça, assim como o Brasil, adotou a forma federativa de Estado. Nas leis nacionais, quem realiza o controle de constitucionalidade é um órgão político, uma Assembleia Nacional. Agora, em relação às leis locais, quem realiza controle de constitucionalidade são os órgãos do Poder Judiciário. Então, é um controle misto. E aqui no Brasil? Daí surge a questão, e é uma questão polêmica. Aqui no Brasil, o entendimento que predomina, mas é muito discutível, nós adotamos um controle judicial de constitucionalidade das leis. Controle judicial de constitucionalidade das leis. Vocês vão ver que eu vou trazer várias características da Constituição de 88 que não se enquadram perfeitamente nessa ideia. Mas eu recomendo que pelo menos você tenha esse entendimento como predominante. Aqui no Brasil, quem realiza controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos são os órgãos do Poder Judiciário. Certo aqui, pessoal, por enquanto? Então, tá bom.
Quanto ao momento em que se realiza este controle, nós vamos ver que na Constituição aqui de 88, nós podemos admitir tanto um controle preventivo de constitucionalidade, controle preventivo, quando a lei, quando o ato normativo ainda não está em vigência ou ainda não faz parte do ordenamento jurídico, nós realizamos um controle preventivo. Então, nós vamos analisar um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, uma proposta de emenda à Constituição. Então, daí, nesse caso, nós vamos encontrar um controle preventivo. Já volto a falar a respeito disso. Mas nós também podemos encontrar aqui um controle repressivo. Quando a lei, quando o ato normativo já faz parte do ordenamento jurídico. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, basta que a lei tenha sido publicada para passar por esse controle repressivo. Basta que a lei tenha sido publicada. Vamos ver, em primeiro lugar, o controle preventivo. Antigamente era muito comum eles perguntarem a respeito disso, principalmente nos exames regionais. Controle preventivo é antes da inserção da norma no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, vejam só. Vocês já estudaram durante a faculdade processo legislativo ordinário, por exemplo. Vocês sabem que dentro das casas legislativas nós temos comissões permanentes. Um exemplo de comissão permanente é a CCJ, normalmente chamada de Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Então, o que acontece normalmente? Quando é apresentado um projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, quando é apresentada uma proposta de emenda à Constituição, uma das atribuições da Comissão de Constituição e Justiça é analisar se aquela lei, se aquele ato normativo, pelo menos aquele projeto, está de acordo com a Constituição. Pelo menos ali em relação ao seu conteúdo. Uma análise da constitucionalidade material. Pelo menos isso. Todo mundo entendeu? Se aquela proposta de emenda à Constituição, se aquele projeto de lei complementar, lei ordinária, está em desacordo com o texto da Constituição, eles dão um parecer desfavorável. Um exemplo. Na minha opinião, um exemplo até trágico, né? Havia um deputado federal que apresentou um projeto de lei determinando doação compulsória de órgãos de pessoas condenadas a longas penas privativas de liberdade. Doação compulsória de órgãos em vida. Então, o sujeito, quando era condenado a uma longa pena privativa de liberdade, antes de ir para o presídio, para a penitenciária, ele dava uma passadinha no hospital. Eles iam fazer a coleta. Vejam só. Hein? Esse deputado não tinha Jesus no coração. Então, ali dizia, se você colocar no Google, doação compulsória de órgãos, você encontra esse projeto de lei, bem curtinho, que nem ali o raciocínio do sujeito. Então, ali você vai encontrar, vejam só. Dizia o projeto de lei que um dos olhos, uma das córneas, tinha que doar em vida. Em vida. Todo mundo de pirata na prisão. Piratas do Caribe. Um dos rins teria que doar em vida. Um dos rins. 1/3 do fígado. Um bifinho, tinha que doar em vida. Está escrito no projeto de lei. Está escrito no projeto de lei. Logicamente, a Comissão de Constituição e Justiça, nesse caso,
dê um parecer desfavorável, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, talvez o princípio mais valioso da Constituição. Você jamais pode imaginar que são direitos humanos apenas para os humanos direitos. Você tem que imaginar que são direitos humanos para todas as pessoas. Imagine só. Foi arquivado. Exemplo de controle preventivo de constitucionalidade. Todo mundo entendeu? Outro exemplo, outra manifestação desse controle preventivo. Esse também pode cair na prova. Vocês que estudaram também o processo legislativo durante a faculdade, vocês também acabaram aprendendo, acabaram trabalhando, que depois que um projeto de lei é aprovado pelo Congresso Nacional, ele é encaminhado ao presidente da República para veto ou para sanção. Artigo 66 da Constituição. Artigo 66. O presidente da República vai analisar aquele projeto de lei. Tem a sua assessoria, mas ele pode analisar também aquele projeto de lei. Nós sabemos que normalmente o presidente da República faz um veto político, porque entende que aquele projeto de lei está em desacordo com o seu governo. Agora, parágrafo 1º do artigo 66 diz: presidente da República pode realizar um outro tipo de veto, um veto jurídico, se o presidente da República entender que aquele projeto de lei está em desacordo com a Constituição. Então, o veto jurídico de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional pode ser feito pelo presidente da República. Certo aqui nesse caso? Eu vou falar a respeito de um ponto que trabalha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto ainda não cobraram no exame da ordem. Em concurso público, eles perguntam muito isso. Então, atenção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Você pode admitir que um parlamentar pode impetrar mandado de segurança porque entendeu que o processo legislativo previsto na Constituição não está sendo respeitado. Então, notem, mesmo no controle preventivo, você pode provocar uma atuação do Poder Judiciário. Então, o parlamentar pode, nesse caso, impetrar um mandado de segurança, porque entende que ele tem direito a participar de um processo legislativo de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, notem, neste controle preventivo, eu falei de uma atuação de órgãos do Poder Legislativo, de órgãos do Poder Executivo, que atuam no controle de constitucionalidade das leis. Apesar de ter mencionado que é um controle judicial que acaba ocorrendo no nosso país. Certo? Agora, o que é um controle repressivo? Controle repressivo é o mais comum de ser cobrado na prova. Controle repressivo significa que a lei ou o ato normativo já faz parte do ordenamento jurídico. Este controle repressivo normalmente é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Por isso que temos essa ênfase em mencionar que é um controle judicial de constitucionalidade. Bom, vamos nos dedicar mais a essa atuação do Poder Judiciário. Vamos nos dedicar aqui mais principalmente neste controle repressivo. Nós, analisando aqui o desempenho, a atuação dos órgãos do Poder Judiciário no Brasil, no nosso país, até historicamente, nós vamos ver o seguinte. Na atuação do Poder Judiciário, normalmente nós vamos encontrar, antes mesmo do século XX,
por influência do direito constitucional norte-americano, nós passamos a encontrar no Brasil um controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso. Então, vou separar aqui. Nós temos um controle difuso. A partir das constituições do século XX, nós passamos a encontrar aqui no Brasil também um controle concentrado de constitucionalidade. Então, atualmente, nós temos os dois sistemas, controle difuso e controle concentrado. Inicialmente, por influência do direito constitucional norte-americano, controle difuso. É próprio do direito norte-americano, e isso eles já perguntaram em prova, o controle difuso. Desde aquele famoso caso Marbury versus Madison, lá nos Estados Unidos, nós encontramos lá nos Estados Unidos um controle difuso. Influenciou o direito constitucional, inicialmente nós adotamos esse. Agora, além desse, nós temos também um controle concentrado. Pergunto para vocês, vocês que só me dão orgulho, o que significa controle difuso de constitucionalidade das leis? Controle difuso, vamos recuperar a informação aqui. Como já diz o próprio nome, é aquele que se encontra espalhado pelos órgãos do poder judiciário. Controle difuso significa que qualquer órgão do poder judiciário, qualquer juiz, juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho, juiz eleitoral, qualquer órgão no poder judiciário, quando provocado, pode se manifestar a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, notem, controle difuso é aquele que está espalhado pelos órgãos do Poder Judiciário. Já vamos voltar a falar a respeito disso. Só que agora nós também temos um controle concentrado, próprio do direito constitucional austríaco. Controle concentrado nós também encontramos aqui no Brasil agora. Tá? A partir das constituições do século XX. Controle concentrado significa que o órgão principal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, irá analisar, em tese, em abstrato, a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, repetindo, controle concentrado é quando o órgão principal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, irá analisar, em tese, em abstrato, a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, aqui, pessoal, muito cuidado. Quando nós falamos a respeito deste controle concentrado, primeira coisa que você lembra, qual é o primeiro órgão que você lembra? Lembra do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário. Está certo? Maior quantidade de questões, eles vão perguntar a respeito da atuação do Supremo Tribunal Federal. Só que pergunto para vocês, qual é a forma de Estado adotada no Brasil? Você lembra do artigo 1º da Constituição? É uma federação. Então, no âmbito estadual, nós também podemos encontrar um controle concentrado. No âmbito estadual, você também admite um controle concentrado. Daí eu pergunto para vocês, qual é o órgão de cúpula do Poder Judiciário estadual? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Então, nós podemos encontrar, com previsão na Constituição estadual, uma atuação do Tribunal de Justiça, neste controle concentrado estadual. Todo mundo entendeu? Isso cai em prova. Então, nós temos que ficar bem atentos. Só que imagine, por exemplo, o exame da ordem. Imagine, por exemplo, o exame da ordem.
Eles podem fazer uma questão no exame da ordem, agora que o exame é unificado. É o mesmo no Brasil inteiro. Trabalhar controle de constitucionalidade concentrado. No âmbito do Estado do Paraná? Fazer perguntas sobre a Constituição do Estado do Paraná? Nós levaríamos vantagem. Todos nós sabemos de cor e salteado a Constituição Estadual. Seria uma covardia. Você iria violar o princípio da igualdade. É ou não é? E os outros estados? Eles não teriam chance contra nós. Então, o que acontece? Eles vão fazer perguntas sobre controle concentrado estadual. Mas as perguntas que eles farão, eles irão trabalhar com base na Constituição Federal. E é isso que nós vamos ver agora. O que eles podem perguntar. Você tem uma dúvida? Já vamos ver isso. Só um minutinho só. Tribunal de Justiça faz o exame do controle concentrado no âmbito estadual. Controle concentrado estadual. Tribunal de Justiça, porque o órgão de cúpula. Agora, que tipo de leis? Quais são os atos normativos? E perante qual Constituição? Isso é o primeiro ponto que eles vão perguntar na prova. Acho que daí responde daí a tua dúvida. É isso. Então vejam só. Vocês têm que analisar os parágrafos do artigo 125 da Constituição Federal. Anotem aí. Artigo 125 da Constituição Federal. Parágrafos do artigo 125. Ali nós vamos encontrar o seguinte, vejam só. No âmbito estadual, este controle concentrado, nós iremos analisar leis e atos normativos municipais e estaduais frente à Constituição estadual. Leis e atos normativos municipais e estaduais frente à Constituição estadual. Então, esse é o primeiro ponto que eles podem perguntar para vocês. Segundo ponto, inclusive já perguntaram ali em 2011. Segundo ponto. Quando nós falamos deste controle concentrado estadual, a Constituição Federal diz, olha, quem vai disciplinar isto é a Constituição de cada estado. Agora, a legitimidade para você provocar este controle concentrado estadual, quem pode apresentar, ajuizar uma representação de inconstitucionalidade no âmbito concentrado estadual, só não pode permanecer nas mãos de um único órgão. Tem que ser, nesse caso, uma legitimidade concorrente. Vários órgãos têm que ter a possibilidade de promover uma representação de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Ficou claro isso? Eles não podem, por exemplo, uma Constituição estadual determinar. Só o Procurador-Geral de Justiça poderá promover controle concentrado no âmbito estadual. Não pode. Tem que existir uma legitimidade concorrente. Qualquer deputado estadual e o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, poderão promover. Tudo bem, já tem pelo menos 2. Então, repetindo. Segundo os parágrafos do artigo 125, você não pode admitir legitimidade única no âmbito do controle concentrado estadual. Agora, quem irá definir isso é a Constituição de cada estado. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Agora, na prática, eu vou trabalhar com vocês mais o Supremo Tribunal Federal, porque o maior número de questões é no âmbito concentrado federal. Claro até aqui? Vocês sabem, poder judiciário só se manifesta quando for provocado, quando for cutucado. É que nem Facebook, não é? Nós temos ali o princípio da inércia. Tem gente que só se manifesta quando é cutucado, provocado. Aqui é o mesmo raciocínio. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês.
Vamos ver quem provoca, vou fazer aqui uma distinção entre controle difuso e controle concentrado. Qual é o caminho para provocar o controle difuso? Qual é o caminho para provocar o controle concentrado?